Olá, pessoal! Então, hoje começa a nossa jornada sobre os temperamentos e nesse primeiro vídeo nós vamos então conversar sobre a origem dos temperamentos, o que eles são e como que nós utilizamos eles no nosso dia a dia, né? Quais são a sua importância no nosso dia a dia. Então, nós precisamos começar entendendo a terminologia. Então, temperamento vem do latim temperamentum, que é uma junção, uma combinação da palavra mente no tempo. Então, é como se a palavra quisesse dizer que o estudo do temperamento é o estudo de como a nossa mente reage, o tempo de reação da nossa mente frente a diversas situações. Na psicologia, o temperamento, ele é um aspecto especial da personalidade. Cada indivíduo tem o seu e todos nós nascemos com isso, é inerente, não tem como não ter temperamento, todo mundo tem um, tá? E eles estão ligados principalmente a três características que a psicologia determina como os 3 As, que é a afetividade, atenção e atividade. Então, os temperamentos, a primeira pessoa a falar sobre temperamento, a registrar sobre temperamento, foi Hipócrates, lá entre o século 4 e 5 a.C. Então, é muito antigo o estudo do temperamento. Hipócrates, ele foi o pai da medicina, ele foi o maior médico da época e até hoje ele é muito referencial em diversos estudos. E na época ele desenvolveu a teoria dos humores corporais para explicar que a saúde e as doenças a partir de algo inerente a nós numa questão fisiológica. Então, na dissertação dele, intitulada On the Natural Man, ele deduz 4 elementos primários do universo: terra, água, ar e fogo. E a partir dele, ele coloca 4 qualidades, uma para cada. Então, seria o calor, o frio, o úmido e o seco. A partir dessa junção, ele tem os 4 humores corporais, que seria o sangue, a fleuma, a bile branca e a bile negra. Tá? E a partir desses estudos, ele começa a explicar como que essas características influenciam no comportamento das pessoas. Anos depois, então, influenciado por Hipócrates, Galeno, ele desenvolve a tipologia dos temperamentos. Então, em vez de utilizar, sangue, fleuma, bile branca, bile negra, ele acabou gerando, e estudando e catalogando 9 tipos de temperamentos, 4 primários, 4 secundários e um temperamento ideal, que seria o temperamento, que juntaria as qualidades de cada temperamento e formaria o ideal, aquele perfeito, E desses temperamentos, os 4 principais, Galeno estipula eles da seguinte forma, e eu vou ler tal qual como Galeno colocou para nós. O tipo 1, que ele catalogou, é o tipo sanguíneo, caracterizado por indivíduos atléticos, vigorosos, nos quais o humor corporal predominante é o sangue, sanguíneo, sangue. O tipo 2 é o colérico, que nos lembra a palavra cólera, Então, são indivíduos facilmente irritáveis e que exibem um excesso de bile amarela. No caso, lá com Hipócrates, ele chama de bile branca. O tipo 3 é o melancólico, a própria palavra já diz, É um indivíduo triste, melancólico, ele tem o excesso da bile negra, ele é pessimista. E o tipo 4 é o tipo fleumático. São pessoas que estão sempre cansadas, são lentas nos movimentos. Então, eles têm um excesso de fleuma, certo? A partir, dessa tipologia, essa catalogação, dos temperamentos, a gente vai percebendo ao longo dos anos que teve uma influência muito forte nos estudos, principalmente na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Itália e na Polônia, São países, assim, extremamente fortes lá na época e eles foram muito influenciados, os estudos psicológicos foram muito influenciados pelo tipo dos temperamentos.
Lá no século XVII, meados do século XIX, é possível a gente ver influências em pesquisadores e teóricos muito conhecidos até hoje, como, por exemplo, Kant e também o estudioso Wilhelm Wundt. Não sei se eu falei direito, né? São dois pesquisadores, assim, muito importantes que escreveram até livros sobre os temperamentos, né? Dando ênfase em como que os temperamentos influenciavam no comportamento das pessoas e como que era importante as pessoas conhecerem os seus temperamentos. Já no início do século XX, então, psiquiatras, psicólogos começaram a desenvolver, então, estudos mais efetivos sobre os temperamentos, querer estudar a fundo isso, ter provas concretas disso. Os principais estudiosos lá no século XX foram Carl Gustav Jung e Alfred Adler, que desenvolveram pesquisas mais especulativas, e já Gerard Evermans e Ernest e Ivan Polov basearam já em diferentes teorias, né? Então, eles foram olhando todas as teorias que tinham e foram embasando os temperamentos. Lá em 1950, a gente vai perceber um interesse muito grande sobre os temperamentos. E por isso, nessa época, começam a surgir estudos mais contemporâneos. E os principais estudiosos desses estavam sendo, vamos dizer assim, financiados pelas suas próprias instituições de ensino. Então, os principais foram Hans, da Universidade de Londres, Boris Teplov, do Instituto de Psicologia e das Ciências Pedagógicas de Moscou, e Alexander Thomas e Stella Chess, que são psiquiatras da Universidade de Nova York. Então, você já vê aí que nós já estamos, antes eram estudiosos, né, fazendo suas pesquisas, tendo seus embasamentos, e já no século XX, ali na década de 1950, você já vê as próprias instituições tendo interesse em estudar isso, e pegam seus principais pesquisadores e colocam, né, como foco para estudar isso. Como teve muito estudo sobre isso e teve diversas teorias, tanto convergências, né, divergências, tinha pontos que batia, pontos que não batia. Na tentativa de chegar num consenso de definição dos temperamentos, Goldsmith e Heiser-Denner, em 1986, levantaram os principais pontos de divergência e acordo entre as principais teorias e formam o que nós temos hoje como principal ideia do que são os temperamentos, o que são os aportes e as características principais de cada um deles, que nós vamos, a partir de agora, estudar. Então, assim como Sócrates, né, que é o mais famoso sábio da Grécia que nós temos até hoje, né, ele ensinava uma coisa muito importante para os seus discípulos e que até hoje nós utilizamos, que é a frase "conhece-te a ti mesmo". Então, num livro, uma vez que eu li, e eu vou fazer essa citação para vocês, um dos meios mais seguros para aprender a conhecer a si mesmo é o estudo dos temperamentos, pois se um homem conhece perfeitamente seu temperamento, pode facilmente aprender a guiar e controlar a si mesmo. Se for capaz de discernir o temperamento do outro, poderá compreendê-lo e ajudá-lo melhor. Esse é o intuito do temperamento, conhecer melhor a você mesmo, para que você consiga controlar, guiar a si mesmo de uma forma mais eficaz, chegar nos seus objetivos de uma forma mais eficaz. E também conseguir compreender os demais ao seu redor e poder ajudar os demais. Nós vivemos falando que o mundo está caótico, que as pessoas estão perdidas. Então, o conhecer a si mesmo a partir do temperamento pode ajudar você também a conhecer o temperamento do outro e ajudar esse outro, esse próximo. Então, eu espero que vocês estejam muito ansiosos para começar os estudos dos temperamentos, que nós vamos começar, então, a partir de amanhã. Hoje nós fizemos a nossa introdução e amanhã nós vamos começar a falar particularmente de cada temperamento, cada característica positiva, cada característica negativa e como ir melhorando e trabalhando eles. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã!